anos atrás, o que eu menos queria era um endereço. Assim, o que eu mais queria era só estar ali, viajando o tempo inteiro, explorando lugares diferentes no mundo. Mas chegou uma hora que eu senti que, cara, para fazer várias outras coisas que eu quero, desde ter uma rotina, estilo de vida saudável, tocar nos negócios, eu preciso ter pelo menos uma base, assim, um lugar para voltar, né? Que o Brasil era muito longe, né? A Europa eu sinto que é muito mais central. E aí, de todos os lugares que eu viajei no mundo, o que eu mais me senti em casa foi o Porto, aqui em Portugal. Em Então, específico, a cidade do Porto, a nem foi cidade... pra Lisboa. Não moraria em Lisboa, mas eu, passaria muito tempo aqui no Porto, que é o plano. Aham. Então, acho que o Porto tem coisas especiais que nenhuma outra cidade do mundo tem. Que legal. Então, É. compara pra gente, assim, uma lista aí de 5 coisas que te fez, assim, o Porto é o meu endereço. Cara, você nunca escolhe muito bem pelo que você vai se apaixonar, né? Mas a minha primeira coisa foi no primeiro dia que eu cheguei no Porto, aquela clássica, né? Fui ali no Jardim do Morro, passei pela ponte, vi o pôr do sol, falei, cara, eu preciso morar nessa cidade. Foi o primeiro insight, assim, já, assim, porque é algo muito mágico, né? Aham. Então, acho que o pôr do sol... Eu acho que o Porto ele tem um quê de misterioso, assim, de charmoso, sabe? Une muita coisa no mesmo lugar, é muito histórico. Essa seria a segunda razão. A terceira, pra mim, o Porto tem o tamanho certo. Não é nem tão grande que vira impessoal Uhum. e nem tão pequeno que você se cansa do que tem pra fazer. Sim. Então, pra mim, tem um tamanho ideal de cidade. O quarto tem aeroporto internacional. Eu não viveria numa cidade sem um aeroporto internacional. Pra mim, é Essencial. inegociável. E ainda mais com viagens low cost. Exatamente, então toda hora passagenzinha. Cara, eu fui há 2 meses atrás, eu paguei R$ 134, né? 30 e poucos euros numa passagem pra Toulouse e de volta. Cara, isso é massa demais. É. E acho que a quinta razão são os portugueses do norte. Eu acho que eles, assim, eu sempre me senti em casa aqui, desde que eu cheguei, entendeu? Então, eu acho que as pessoas aqui são muito receptivas quando você vem com uma proposta legal, assim, de querer trabalhar, querer ficar. Então, acho que os portugueses do norte são muito acolhedores. Diferente de outras partes, assim. Então, acho que essas razões me fizeram escolher o Porto. Sim, a gente já conhece um bocadinho de Portugal, eu particularmente sou suspeito pra falar, e aqui tem gente da Europa toda. Eu queria saber na sua perspectiva, Lucas, você que já viajou por vários países dentro e fora da Europa, você sente que aqui em Portugal tem um pouco de cada país aqui? A galera que tá lá ouvindo a gente do Brasil e que tá pensando em vir pra cá, é uma oportunidade, porta de entrada? Cara, eu acho... Primeiro, né? A Europa é muito internacional. É muito diferente da perspectiva que a gente tem de Brasil, assim, né? No Brasil, cara, eu morava em Floripa, eu já morei em Brasília, morei em São Paulo, morei na Bahia. É muito raro você tá andando na rua e ouvir o pessoal falando inglês. Aqui é comum, né? Então, cidades internacionais, né? E cidades que têm universidade, sei lá, qualquer cidade que tem universidade tem um programa de Erasmus, tem estudante da Europa inteira ali. Sim. Então, todos os ambientes são muito internacionais. Então, sim, eu acho que é uma bela porta de entrada e qualquer cidade, basicamente, que você escolher aqui, que seja movimentada, né? Que seja um pouquinho maior, vai ter gente de fora e vai ser uma experiência cosmopolita, né? Você não vai vir só conhecer Portugal, você vai conhecer várias outras culturas que estão aqui convivendo juntas. Sim, e voltando lá nessa história de você ter largado o seu emprego, era um emprego físico, de escritório, presencial, era esse formato. Claro. E aí você foi pro nômade digital. Uhum. Qual foi o primeiro desafio que bateu pela frente, assim, quando você estava fazendo essa... Esse foi um trecho da entrevista aqui no Portugal Podcast. Para você assistir isso na íntegra, é só clicar aqui no nosso canal, se inscrever e eu vou deixar marcado aqui esse vídeo. Te espero lá!